paz. Os que trouxeram a sua Bíblia Sagrada, abra a sua Bíblia comigo. Nós vamos fazer duas leituras para entendermos o que Deus tem para nos oferecer nesta noite. A primeira leitura se encontra no Evangelho, escreveu Mateus, capítulo de número 3. E nós vamos laurear versículos 5 e 6. Acende esse holofote para mim aí. Isso. Vai lá, meu filho. Acende do outro lado lá. Não, acender. Isso. Isso. Obrigado. Evangelho escreveu Mateus capítulo 3, versículos 5 e 6. Quem encontrou, diga amém. E esse amém é de quem não encontraram. Quem encontrou, diga amém. Amém. Opa, maravilha. Está escrito a palavra do Senhor assim: então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a região circunvizinha ao... Qual é a palavra que diz aí? Jordão. Verso 6. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele num rio cujo nome é... Dá para gritar esta palavra mais alto? Então vem. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio. Façamos uma segunda leitura que se encontra no Evangelho, escreveu João, capítulo de número 7, laureando o versículo 38. Quero ter paciência para fazer você encontrar, para lermos todos a palavra do Senhor. Evangelho escreveu João, capítulo 7, versículo 38. Eu não estou com a minha garganta assim tão boa hoje. Preguei durante todo esse final de semana. E sábado Deus estendeu um avivamento até as 11h20 da noite, ali em Caraguatatuba, onde Deus trovejou da sua glória. E ontem, 11h30 da noite, foi parar um trabalho no encerramento do Congresso de Jovens, lá no Novo Horizonte, na Breve. Domingo tivemos aqui na sede de Madureira. E como toda sede, às vezes é mais devagar um pouquinho, o clima, né? Aqui não, aqui é diferente. Mas, e às vezes judia um pouco da garganta da gente. Esse som por isso está tão lindo, tão bonito. Quem está controlando o som? Ah, o Gerrinho, amém. Está escrito assim, João 7,38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Agora sim, uma voz uníssona. Vamos ler todos esse versículo, vamos, eu quero convidá-los. Vem comigo. 1, 2, 3. Quem... Ai. Não valeu. Agora vai, vamos lá. Eu quero que você grita esse versículo comigo. Não é falado. Grita, eu sou barulhento. Então você vai gritar, vamos lá? 1, 2, 3. Eu acho que tem gente que não encontrou esse versículo. João 7,38. Vamos pela última vez, irmãos? Não existe coral de uma voz só. Coral é de 4 vozes, né? Mas vamos fazer um coral de uma só voz aqui. Vamos lá, diga comigo. Quem crê em mim? Como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quantos podem dizer amém? Tome seu assento. Muito obrigado, irmãos. Durante as inúmeras terças-feiras que estamos aqui, arremessando aos irmãos palavras reveladas, e os estudos que nós, durante 3 terças-feiras, tivemos aqui, falando sobre nossa luta e a nossa peleja com o mundo espiritual, eu acho que serviu para o elevo espiritual daqueles que participaram. Veio o temor, veio aquele arrepio na nossa alma, e eu tenho certeza que muitas pessoas foram edificadas. E para esta noite, eu quero convidá-los a abrir um pouquinho o seu coração. E debaixo de uma seriedade, debaixo de uma espiritualidade, eu quero convidá-los a entrar e adentrar numa revelação que o Senhor aqueceu o meu coração para esta noite. Da qual quero falar aqui sobre vitórias espirituais na família. Amém? Quantos aqui são casados? Levanta a mão. Depender da altura que você levantar a mão, você já está para lá, meio de meio casado e meio solteiro. Só quem é bem casado, levanta a mão para encostar no teto, vai. Amém, maravilha, Jesus.
Tem gente que levanta a mão assim, ó. Ai, Jesus. E você imagina como é que é. Amém. Solteiro, quem é solteiro aqui? Levanta a mão, solteiro. Amém. A maravilha, Jesus. Mas com certeza, depois, olha, irmãos, que depois que já foi falado durante vários dias aqui, você imagina. Se não casar, não casa mais. Aí nós vamos fazer uma conferência de como desencalhar. Meus amados e queridos irmãos, bom, para eu falar um pouquinho acerca de algumas vitórias espirituais da família, você pode até estar se perguntando o que isso tem a ver com a leitura que eu fiz aqui e eu vou expor para você. Eu tenho aqui um pequeno livrinho que eu escrevi sobre as razões pela qual um casamento vai a pique e como salvar o casamento. Eu não tenho mais para trazer aos irmãos, porque isso aqui na época quando eu trouxe foi uma explosão, esgotou tudo e sobrou um em casa. Que eu quero só relatar aos irmãos uma pequena partícula num cantinho que está aqui na penúltima página, que quando a gente fala acerca de vitórias espirituais na família, a bem na verdade, você sabe que existe hoje uma palavrinha, que ela é uma palavrinha mágica para salvar uma família, que é a palavra amor. Quando a gente vai aconselhar um casamento, eu acho que nós já até conversamos, pastor Moreira, um dia com relação a isso, e eu acho que o senhor foi bem objetivo a trazer uma linha de raciocínio, que é a mesma linha de raciocínio que eu tenho. Quando a gente vai aconselhar um casal, e é tão duro, dolorido para a gente, quando a gente ouve o rapaz arremessar essa palavra para a gente, concernente à moça, ou vice-versa, quando ela diz alguma coisa para a gente, referindo-se a ele, dizendo: olha, pastor, eu sei que o senhor vai usar argumentos, o senhor vai usar de todo o conhecimento que o senhor tem, vai orar e é só um milagre. E eu pergunto, por quê? Porque eu não mais amo ela, eu não amo mais ele. E essa palavra é tão dolorida, porque o dia que neutraliza o amor, parece não surgir nenhum sentido uma conferência da família. Todos os nossos argumentos que vamos passar, que vamos transmitir, que vamos arremessar para o seu elevo espiritual, para que você conheça as estratégias, ferramentas que Satanás utiliza para derrubar e desestruturar uma família, parece que isso fica no ar, não vai surgir efeito nenhum, se não há mais amor, se você não tem interesse, e logo não tendo interesse, não tendo amor, você pensa logo em ficar livre dele. Aí tem gente que está orando: oh Deus, por que o senhor não leva logo para a glória? Aí tem outros dizendo: Senhor, se não leva, então é melhor separar. E aí tem hoje, é por isso que família é realmente um negócio complexo. Durante alguns anos que eu mexo com isso, quanto mais mexo, mais eu estou aprendendo. Sei tudo? Mas que sei tudo, irmão? Misericórdia, eu acho que não existe um sabe tudo acerca de família. Até porque não existe família perfeita, você sabia disso? O que existe é família feliz. Todos os terapeutas que você olha e diz: meu Deus, queria ser como ele ou ela, já passou por problemas, e às vezes problemas que você não passou. E eu, como não gosto de passar uma imagem santarrão para ninguém, eu, como não gosto de passar uma imagem de expert para ninguém, ei, meu filho, eu já tive rastapé em casa também. Já. De vez em quando eu engrossei a voz, mas de vez em quando eu tive que correr para não apanhar. Estou brincando. Como toda brincadeira tem fundo de verdade, não estou brincando. Mas venhamos e convenhamos que quando existe amor no lar, existe então a presença miraculosa do Espírito de Deus, e a família começa a desfrutar de vitórias espirituais. Por exemplo, eu tenho aqui uma coisa para falar, eu não vou entrar nesse assunto, eu vou entrar na leitura que eu fiz aqui. Mas eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 principais itens que você tem que investir e evitar alguns problemas aqui para alcançar vitórias espirituais. Por exemplo, vitórias sobre a ira. Você sabe que a Bíblia fala: irei, mas não pequei, mas é melhor não irar. Porque existe situação que você não fala quando está calma, mas quando você está tomado por alguma ira, então você não vai pensar,
não vai parar, não vai dilactar, refletir, raciocinar se devo falar ou não. O que vier na boca fala, e o que fala machuca. E o que machuca nem sempre sai a ferida mais. Pode ficar cicatriz, mas uma marca eterna. Para tanto, o que diz a Bíblia Sagrada em Romanos capítulo 5 e o versículo de número 9? Está escrito assim: logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Um outro item considerável: vitórias espirituais sobre o pecado. O que diz a Bíblia em 1 João 1,7? Se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Vitórias espirituais, devemos investir e obtermos então vitória sobre as más influências das pessoas. Você sabia que o mundo que nele vivemos comporta duas classes de pessoas? Primeiro, os influenciáveis. Segundo, os que influenciam. Você sabia que 80% são influenciados e 20% são os que influenciam? Eu e você fazemos parte de um desses dois grupos. A bem na verdade, você mesmo sabe aí em que grupo você se encontra. Mas quando eu falo a questão da influência, principalmente o adolescente. Você sabe que o adolescente, irmãos, eu sei que pode doer um pouquinho, mas é verdade. Ele é chamado de forma quase generalizada: Maria vai com as outras. Por exemplo, eu vou porque ele vai, eu tenho porque ele tem, eu fumo porque ele fuma, eu bebo porque ele bebe, eu sou porque ele é. Arrastado pela opinião de outras pessoas. Você quer uma prova clássica disso? Eu afastei de Jesus na minha faixa etária de juventude. Eu falo isso, não, mas não sou jovem, poxa. Não é verdade? Oxe, ficando velho. Quando eu era adolescente, quando eu era mais novo. Quem mais teve essa experiência amarga? Olha lá, 1, 2, 3, só 3 pessoas aí. 4, aí vai. Aqui tem alguém que afastou de Jesus quando era jovem, mais jovem? Olha lá, está aqui o Charles. Você já veio daquele mundo de tranqueira mesmo. Você chegou afastado de Jesus? Veio do mundo também. Então você vai notar que a maioria das pessoas afastou de Jesus quando era mais jovem. Por quê? A maioria arrastado pela opinião de outros adolescentes, porque o adolescente é arrastado pela opinião de outras. Ele é uma Maria, vai com as outras. Você quer que eu responda para você quem vai ser o seu filho daqui a tantos anos? Permita eu ser sabedor quem é as amizades dele ou dela. Essa é a grande verdade. Para tanto, o que a Bíblia Sagrada diz? No livro de Salmos 44, versículo 5, diz assim: por meio de ti vencemos os nossos inimigos, pelo teu nome pisamos os que se levantam contra nós. Vitória sobre a má influência das pessoas. Inclusive eu falei aqui no estudo desses atrás, você toma cuidado até quem você coloca dentro da sua casa. Você se lembra disso? Um outro sim: vitória sobre as forças espirituais malignas. Eu não vou entrar aqui, só estou falando porque eu vou entrar no assunto. O que diz a Bíblia em Lucas 10:19? Eu vos dei poder e autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Vitórias sobre as atrações do mundo. Meus irmãos, se eu tivesse tempo para entrar sobre esses detalhes, eu acho que eu vou pegar isso aqui para mastigar numa terça-feira, mastigar devagarzinho com vocês. Primeira epístola de João, no capítulo 5, versículo de número 4, a palavra de Deus diz assim: quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Porém, vitória sobre os poderes satânicos. E para o último versículo que eu estou citando aqui, Apocalipse capítulo 15, versículo de número 5, diz assim: depois disso olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Vitória sobre os poderes satânicos. Olhe para mim. Quem ama a sua família, ama a Deus. Quem não ama sua família, não conhece a Deus. João disse assim, como é que pode você se dizer amar uma pessoa que vê? Ou melhor dito, como é que pode você abrir a boca no balançar da língua e dizer que ama a Deus que não vê, se você não ama uma pessoa que você vê, enxerga, contempla? Agora, olha para mim agora, que nós vamos tentar mergulhar um pouco fundo na leitura que nós fizemos aqui. Porém, eu li para vocês acerca de um rio, não foi? Qual o nome do rio? Alguém se lembra?
Solte um grito para metade do Morumbi escutar agora. Qual o nome? Jordão. Olhe para cá. Vamos ser um pouquinho sabedores. Que o rio Jordão, ele é o principal rio da Palestina. Ele nasce no Monte Hermon. Ele atravessa dois lagos, o lago da Galileia e os lagos Olé, até desembocar no Mar Morto. Você sabia que o Mar Morto só é chamado de Mar Morto porque ele não tem vida? O senhor já esteve lá, pastor? O senhor já reparou que lá todo mundo boia aparentando isopor? O senhor chegou a dar um mergulho no Mar Morto ou não? É mesmo, é uma coisa tremenda, né? Pula e boia. Ô, vontade de tomar um banho no Mar Morto. E você nunca pensou por que isso? É porque esse mar que a gente conhece das praias que você já visitou contém 5% de salinidade, enquanto o Mar Morto tem de 35% a 37% de salinidade. O Mar Morto não tem vida, não tem fertilidade, não tem peixe. Qualquer pessoa que arquitete a ideia de jogar vara e ir lá pescar, fica tempo e vai tempo, irmão Gerson, que não pesca nada por não ter peixe. Ele é a razão que se justifica de ter outros nomes como Mar Salgado. É interessante que lá termina e desemboca o Rio Jordão. Agora, o interessante é que quando nós olhamos para o lado geográfico do Rio Jordão, seremos sabedores que o Rio Jordão ele tem a profundidade de 1 metro a 3 metros, com a sua largura em média de 30 metros, e na maior parte do seu curso o rio encontra-se abaixo do nível do mar, chegando a 390 metros abaixo desse nível ao desembocar no Mar Morto. De tudo que você aprende acerca do Rio Jordão, nós vamos ser sabedores que ele foi lugar que marcou a vida de muitas pessoas. Por exemplo, eu podia falar aqui hoje